Oi, gente, bom dia! Na jornada de hoje eu quero dar para você algumas preciosíssimas informações sobre Moisés lá no Egito. Por isso eu peço que você fique bastante atento, porque isso aqui vai te acrescentar muito, como a jornada Atos tem nos acrescentado a cada dia, tá ok? Bom dia a todos, que Deus continue te abençoando. Não esquece de nos ajudar aqui no canal, sempre curtindo, deixando o seu joinha. Participa dos comentários, se inscreva, não deixa para o final, senão você acaba esquecendo e envia, compartilha com outras pessoas. Tá ok? Aqui é o nosso pão de cada dia, de todas as manhãs e do dia todo, dependendo do horário que você estiver nos acompanhando. Vamos lá? Estamos no capítulo 7, vamos ler a partir do versículo de número 21 em diante e aí eu vou explicar para vocês. Vamos lá. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Ó, 23, ó. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então preste bem atenção nessas informações que eu vou te passar aqui. A gente sabe que Moisés teve uma extrema importância para o povo de Deus lá no Egito. Ele foi escolhido por Deus para libertar o povo. Só que nesse versículo que a gente leu, o 21, diz que ele foi enjeitado, ou seja, rejeitado pelos seus pais, mas de forma obrigada. Você que lê a Bíblia conhece a história, né? Então, ele foi desprezado e a filha de Faraó o criou como seu filho. Moisés, segundo o que nós lemos, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Moisés, ele estudou astronomia. Moisés, ele estudou todo tipo de ciência. Era um homem, segundo o texto aqui, poderoso em palavras e em obras. Mas por que ele foi por esse caminho, sendo ele filho dos hebreus? Porque ele foi criado com a filha de Faraó. Então, foi introduzido em Moisés a cultura egípcia. Ele recebeu a educação de quem o criou. O que é que eu quero te dizer com isso? Quando nós não estamos com a nossa vida em Deus ainda, quando você não conhece a Deus verdadeiramente, você é criado pelo mundo. Mas como assim criado pelo mundo? Criado com a cultura, com os ensinamentos. É introduzido em você a cultura deste mundo. Por mais que você conviva com seus pais e receba deles a educação, mas o mundo está te criando. No sentido de quê? De que aquilo que para Deus é trevas, aquilo que para Deus é errado, aquilo que para Deus é corrompido, para você acaba sendo a coisa mais normal. Para o mundo é a coisa mais normal a pessoa se embriagar. Para o mundo não há nenhum problema em se prostituir. No mundo não há nenhum problema em enganar o próximo, em fazer essas coisas pecaminosas que geralmente as pessoas dizem assim, ó, mas todo mundo faz. Nós recebemos a educação de quem está nos criando. Apesar de ser filho dos hebreus, ser do povo hebreu, nascido dele, sangue daquele povo, mas Moisés foi criado pela filha de Faraó. Então é assim que acontece quando nós não estamos com a nossa vida em Deus ainda. Para essas pessoas, o certo é o errado e o errado é o certo. Se você vai, de repente, orientar, trazer uma palavra, uma correção, a pessoa diz, todo mundo faz, não há problema nenhum em relação a isso. E eu me lembro de um texto em que Deus diz assim, ai daqueles que fazem da luz trevas e das trevas luz. Daqueles que praticam mal e dizem assim, qual é o problema que tem nisso? Mas, repito, nós recebemos a educação de quem nós fomos criados. Foi introduzido para Moisés aquela cultura, a cultura da magia, a cultura pagã. Então ele foi educado nessa ciência, nessa cultura. E assim somos nós. É tanto que, quem sabe você que está me acompanhando, quando você tinha uma mentalidade mundana, você não reprovava tantas e tantas coisas que hoje você reprova, porque essa educação, essa cultura foi introduzida em você. Só que tem outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui.
No versículo de número 23 diz: e quando completou 40 anos de idade, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos. De alguma maneira, Moisés sabia que ele pertencia àquele povo, o povo hebreu. De alguma maneira, Moisés sabia que ele não era filho exatamente da filha de Faraó. E veio ao coração dele visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Ele lembrava-se do Deus dos seus pais. Então, uma coisa muito interessante que eu quero passar aqui para você. Apesar de ser educado naquela cultura, apesar de ter recebido nos seus princípios aquela cultura, Moisés nunca se esqueceu do Deus de seus pais, do Deus do seu povo. Alguma coisa diferente saltava no coração de Moisés. Ele sentiu vontade de ir visitar os seus irmãos. E depois a gente vai ver o justiceiro Moisés aparecendo. Mas por hoje eu quero mostrar isso para você. Não se esqueça do seu Deus. Nós estamos neste mundo, disse o Senhor Jesus, mas não somos deste mundo. Você que hoje está com a sua vida em Deus, guardada no Senhor, você que permitiu que o seu corpo se tornasse a habitação do Espírito Santo, jamais esqueça do seu Deus. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, orando pelos discípulos, ele disse para Deus: eles estão no mundo, mas eles não são deste mundo. Moisés estava no Egito, mas ele não pertencia aos egípcios, àquela cultura, aquelas ideologias. Nós estamos no mundo, mas não deixe que a cultura do mundo ela se introduza no seu caráter. Você tem que acreditar em Deus, você tem que acreditar na sua palavra, seguir os seus princípios e ensinamentos é a melhor coisa. O Senhor Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. Você que entregou a sua vida para Deus, agora você é criado por Ele, criado pelo Espírito. O Espírito de Cristo foi gerado em você. Então você tem que receber dessa cultura. Você tem que ter essa identidade. É assim que tem que ser com a sua vida. Você está nesse mundo, mas você não pertence a ele. Por mais que ele estivesse aprendido, sido educado naquela cultura, mas ele não esqueceu do Deus dos seus pais. Não esqueça do seu Deus, do teu Criador, daquele que um dia ele te chamou. E se você ainda não está em Cristo, ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus verdadeiramente, o que é que você está esperando? Faça isso. Reconheça-se como filho, como filha de Deus. Receba essa identidade do Pai. Seja alimentado, introduzido na cultura da eternidade, na cultura do céu. Na oração tão conhecida do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar dizendo para Deus assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Preste atenção nisso. Seja feito a tua vontade aqui na terra como é no céu. O que significa isso? Jesus está nos ensinando a orar para que a cultura do céu ela seja também introduzida na terra. A cultura do céu introduzida no coração dos homens. Longe de nós as culturas egípcias, as culturas babilônicas. Nós queremos, você quer, eu quero a cultura do céu em nossas vidas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por mais esse momento de reflexão na jornada Atos dos Apóstolos. E a cada dia o Senhor tem nos conscientizado, nos ensinado e falado ao nosso coração. E hoje um pouco mais nós aprendemos sobre isso, meu Deus. Que Moisés, mesmo estando no Egito, sendo educado e introduzido naquela cultura, ele não esqueceu do Deus dos seus pais. Meu Deus, nós não jamais vamos esquecer do Senhor, o nosso Deus, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ah, meu Deus, nós queremos agradecer o Senhor por te pertencer. E se tem alguém que está orando comigo agora, que ainda não entregou a sua vida para ti, mas nesse momento decide fazer isso, recebe, Pai, essa vida em teus braços. Recebe essa pessoa como teu filho e tua filha. Perdoa todos os pecados dessa pessoa. Escreve o nome dela no livro da vida. E que a partir de hoje, Pai, seja introduzido nesta pessoa a cultura do céu. Estamos nesse mundo, Senhor, mas a ele não pertencemos. Assim eu te louvo e te agradeço de todo o meu coração, em nome de Jesus. E você diga amém, sejam todos cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. A jornada
continua. Até amanhã, 6 horas da manhã.